campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus amigos! Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento à leitura do livro Os Mensageiros, pelo espírito de André Luiz, na psicografia do nosso querido, saudoso, Francisco Cândido Xavier. Saúdo os amigos, trabalhadores, irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier, que vem acompanhando as nossas leituras. Continue acessando o nosso canal, dando força a esse canal amado, com tanto trabalho lindo. Hoje, meus queridos, nós vamos ler o capítulo 23 e o 24. Mas antes, vamos lembrar do 21 e do 22, que foi interessantíssimo, muita emoção. Eu senti lendo esses dois capítulos. Aliás, todos os livros, a gente se emociona, se toca, Vamos lá. O 21 tem o título Espíritos Dementados. São espíritos enfermos. Não tão enfermos, são desequilibrados, Porque são enfermos e acreditam estar vivos. Passaram um tempo, adormecidos e foram, trazidos para essa ala, e estão sempre pedindo para voltar para casa. Eles acham que estão no hospital, Eles conversam como se estivessem no hospital, pedindo para voltar a fazer os mesmos afazeres que faziam aqui, do mesmo jeitinho, tudo, Muito interessante, Querendo ir para suas casas, para os seus trabalhos, rever os seus familiares, Tem uma senhora que, inclusive, ela desencarnou para não matar, ali deu a entender, para não cometer a morte do marido, que ela estava programando, mas desencarnou antes, E quer vir porque acha que o marido vai fazer alguma judiaria para as filhas, aquela coisa toda. Como as pessoas ficam ligadas, nas coisas, não corta esse vínculo, de chegar ao ponto de não se achar vivos, encarnados. Eles morreram, mas não desencarnaram, Porque estão aqui presos nas coisas da terra, Então é isso aí. E o 22 é aquele também muito profundo, Os que dormem, É uma ala que só dormem, Ali eles foram resgatados e estão que nem múmias, São alimentados, são cuidados, Porque morreram, porque achavam que depois da vida não existia, depois daquela vivência, daquela encarnação, não existia mais nada, Como muitos acreditam ainda, Que depois da morte não existe nada, 1980 entidades naquele pavilhão sendo tratados. 400 já estão se recuperando melhor para passar para aquela outra ala, onde eles pensam que estão no hospital, Ali são tratados, porque não deixa de ser um hospital, São tratados intensamente, Recuperados, para voltar aos poucos à lucidez. A providência divina, a gente tem que agradecer todos os dias, quando acorda de manhã, dizer muito obrigada, Senhor, por tu providenciar tudo para nós. Meus amados, é isso aí, Mas vamos lá. Outro capítulo também bem forte. O título é Pesadelos, o 23. Enquanto Alfredo continuava dirigindo os serviços, nosso instrutor, com a permissão dele, conduzia-nos aos leitos distantes, nos quais se acilavam os enfermos desatendidos quanto ao auxílio magnético. Eles têm uma diferença, alguns não recebiam, a parte magnética. Precisamos acentuar experiências e aproveitar oportunidades, afirmou Aniceto, sorridente. Acompanhamo-lo, curiosos, identificando as expressões isoladas, dolorosas ou terríveis, daquelas máscaras mortuárias. Eles permanecem como se estivessem no caixão, Como se fosse aquele corpo no caixão, que é o perispírito, Registrar e ficar com aquela fisionomia,
Acompanhamos-lo curiosos, identificando as expressões isoladas, dolorosas ou terríveis daquelas máscaras mortuárias. Até estou repetindo para ficar como se tivessem máscaras mortuárias. Impressionante. Quando nos encontrávamos a regular distância da zona central, o instrutor esclareceu em tom grave: desejaria conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês no gabinete do auxílio magnético às percepções. Para ajudar eficientemente os nossos amigos encarnados, é necessário saibamos ver com clareza e precisão. Indicando os doentes imóveis, acrescentou: todos os que dormem nesses pavilhões permanecem dentro do mau sono. Mas teremos, porventura, nas zonas espirituais, os que estejam em bom sono? Interrogou Vicente de modo brusco. Sem dúvida, respondeu Aniceto solícito. Temos na esfera de nossas atividades os que repousam períodos curtos. Quais trabalhadores retos que esperam o repouso noturno com a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar de consciência aliviada. Tudo é a consciência, né? A nossa consciência que trabalha, né? Fez uma pausa, como quem estudava o melhor meio de sintetizar, por não perder tempo, e acentuou: mas esses não precisam estacionar como filhos da sombra nas construções de emergência de um posto de socorro. Em seguida, retomou o fio da lição e continuou: quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Todos esses irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presa de horríveis visões íntimas. Vejamos o aproveitamento de vocês. Procedo às observações rápidas. Antigamente, o inquérito anatômico, o exame das vísceras, a perquisição científica nas células, também aparentemente mortas, agora a auscultação profunda da alma e sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental. Vejam bem. E como expressão decidida, concluiu resoluto: mãos à obra. Designando-me um corpo envelhecido de mulher, recomendou: você, André, examine detidamente essa irmã, abstenha de todas as considerações do plano exterior, observe-a com todas as possibilidades e percepções a seu alcance. Sinceramente interessado em atender, não reparei nas ordens que o instrutor transmitia a Vicente. Procurei esquecer os quadros externos, focalizando aquela máscara feminina com todos os meus recursos mentais. À medida que me despreocupava dos interesses diferentes, observava a sombra cinzenta escura que se lhe ia condensando em torno da fronte. A visão parecia auxiliar meu poder de concentração. Reconhecendo que o fenômeno que se acentuava, não mais lembrei qualquer objeto ou situação exterior. Estupefato, comecei a divisar formas movimentadas no âmbito da pequena tela sombria. Surgiu uma casa modesta, de cidade humilde, tive a impressão de transpor-lhe a porta. Lá dentro, um quadro horrível e angustioso. Uma senhora de idade madura, demonstrando crueldade impassível no rosto, lutava com um homem embriagado. Ana, Ana, pelo amor de Deus, não me mates, dizia ele súplice, incapaz de defender-se. Nunca, nunca te perdoarei, exclamava a mulher, acrescentando em tom lúgubre: morrerás esta noite. Viu o infeliz cair exausto. Envenenaste-me com bebida mortal? Exclamava ele lagrimoso. Perdoa-me se te causei algum mal. Sou pai, Ana. Preciso ver para meus filhos. Não me mates por piedade. Ela ouviu com frieza e respondeu duramente: morrerás mesmo assim. Tenho a infelicidade de amar-te, a ti que pertences a outra mulher. Não quiseste seguir-me e preciso vingar-me. Rebocando-se no asfalto, tornava-o infeliz. Deus sabe que estou arrependido do meu criminoso passado. Quero viver para o bem, Ana. Perdoa-me por amor do eterno Pai.
Quem sabe poderei auxiliar-te como irmão. Ajuda-me para que eu possa te ajudar. Não me mates, não me mates. A mulher, porém, como se tivesse a maldade agravada ao ouvir a expressão da virtude, tomou de um pesado martelo e exclamou: Deus não existe. Deus não existe, morrerás infame. E de súbito crivou-lhe o crânio de marteladas surdas. Terrível, né, meus irmãos? O homem expirou sem um grito. Logo após, vi a criminosa conduzindo o cadáver em um carrinho de mão através de um trilho ermo. Acompanhava-lhe os movimentos com interesse. A noite estava muito escura, mas observei a parada junto à via férrea. Sondou os arredores, certificou-se do insulamento em que se encontrava e depôs a estranha carga sobre os trilhos. Via dispondo o cadáver para que a cabeça fosse decepada a passagem do comboio. Retirando-se apressadamente, reconduzindo o pequeno carro vazio, não esperei a máquina de ferro, segui a mulher, que me pareceu inquieta e pensativa. Antes, porém, que depusesse o carrinho no extenso quintal, vi que arregalava os olhos como louca, cercada de seres que me parecem bandidos de negras vestes. Era ela agora quem acusava estranha embriaguez de pavor. Vencera um pobre homem invigilante, mas a meu ver seria vencida por seres mais perversos. Talvez que ela própria, acuda-me, gritava espavorida, e continuava a cena em que a desventurada golfava súplicas em vão. Senti-me como um espectador que precisava movimentar qualquer socorro, e graças à bondade divina, não experimentei pela mulher infeliz senão a mais viva compaixão. Ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, recordei as lições já recebidas em nosso lar e pensei na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida ao meu coração. Se Ana estivesse no mundo ao meu lado, na família do sangue, não desejaria auxiliá-la? Por que haveria de acusá-la se não lhe conhecia o passado total? Ter-lhe-iam dado a educação na infância, a bênção do lar, a segurança de um afeto sem manchas? Quem sabe viera de longe, como pedra incompreendida, rolando nos abismos dos sofrimentos? Que laços a uniriam à vítima, igualmente digna de piedade fraternal? Como teria começado o drama doloroso, não sabia. Enxergava somente a pobre mulher rodeada de sombras agressivas, implorando socorro. Ignorava como ajudá-la, mas recordei que Ana era minha irmã, filha do mesmo pai, irmã que adoecera no caminho comum sem que eu pudesse, pelo menos por agora, indagar a causa. Procurava comigo mesmo algum meio de auxiliá-la quando alguém me chamou de súbito. Era Aniceto que exclamava bondoso: Vem, André. Vicente, e você tem sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa irmã infeliz. Guarde a certeza disso e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar, com êxito. Conforme observaram de perto, sabe agora que cada um dos que aqui dormem, sono atormentado, vive em estranhos pesadelos de que não podem isentar-se de um instante para o outro. Não precisamos comentar qualquer episódio dessas existências vividas em oposição à vontade divina. Bastará lembrar sempre que a dívida, em toda parte, anda com os devedores. E com expressivo olhar acrescentou: voltemos ao centro, devemos cooperar na oração. Vejam que grande lição nós aprendemos aqui. Uma é do não julgar, né? Não julgar nada, porque a gente não sabe o que o outro está vivenciando. Isso foi muito lindo, foi dolorido, né? Vivenciar toda
essa questão que o André colocou, mas foi de uma lição muito profunda para todos nós, que aprendamos a não criticar nada, né? Como ele disse, todos somos irmãos do mesmo Pai. Abençoado André, que já conseguiu, né, chegar nesse patamar na espiritualidade. Que Deus abençoe ele sempre, né? Bom, agora vamos para o capítulo 24, a prece de Ismália. Dentro de poucos instantes, reunimos-nos de novo ao grupo. O administrador fez um sinal luminoso em forma de triangular e observei que todos os cooperadores se puseram em pé em atitude respeitosa. É o momento da oração no posto de socorro, disse Alfredo, gentil como a prestar-nos esclarecimentos precisos. O sol desaparecera no firmamento, mas toda a cúpula celeste refletia-lhe o disco de ouro. Os tons crespulares encheram as vizinhanças de maravilhoso efeito de luz, muito visíveis agora ao nosso olhar, porque Alfredo, sem que eu pudesse conhecer o motivo, mandara apagar todas as luzes artificiais, antes da oração. No centro dos pavilhões, a sombra se fizera, desse modo, muito intensa, mas o novo aspecto do firmamento, banhado em tonalidades sublimes, dava-nos a impressão da permanência em prodigioso palácio em virtude do imenso teto azul iluminado à distância. Que lindo, né? Fundamente impressionado, procurei convizinhar-me mais do pequeno grupo de companheiros. Do quadro de colaboradores do castelo, apenas algumas senhoras permaneciam junto de nós, como se estivesse fazendo honrosa companhia à nobre Ismália. Os demais homens e mulheres mantinham-se nos lugares de serviço que lhe competiam, não tão longe das criaturas mumificadas. Notei que, embora estado, Aniceto esquivou-se à chefia espiritual da oração, alegando que, por direito, essa posição cabia à devotada esposa de Alfredo. Ismália, então, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos nós em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguiríamos a rogativa frase por frase, atendendo às recomendações do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. Senhor, começou Ismália comovidamente, dignai-vos assistir os vossos humildes tutelados, enviando-nos a luz de vossas bênçãos santificantes. Aqui estamos, pronto para executar vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar vossos altos desígnios. Conosco, Pai, reúne-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Despertai-o, Senhor, se é de vossos desígnios, sábios e misericordiosos. Despertai-o, Senhor, do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, apiedai-vos de vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permitir caia o orvalho de vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa, mas se é possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. A voz de Ismália penetrava-me o recesso do coração. Observando-a por um momento, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax,
cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Em vista da ligeira pausa que imprimira a oração, observei a nós outros, verificando que o nosso fenômeno se dava conosco. Embora menos intensamente, cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa, gradativa. As senhoras que trajavam soberbos costumes radiosos em que predominava a cor azul. Depois delas, em brilho, vinha a luz de aniceto, de um lilás surpreendente. Em seguida tínhamos Alfredo, cuja luz era um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Depois dele vinham alguns servidores, ostentando na fronte claridades sublimes, expressas em variedades cores, e logo após Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo intenso, considerando que a maioria dos colaboradores em serviço apresentava o corpo obscuro, como acontecera na esfera carnal. Com a voz pausada, a comovedora Ismália prosseguiu: temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa, pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade no curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes confiastes, cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas, jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão. Muitos deles atolaram-se no patamar do crime, agravando débitos dolorosos. Agora dormem. Pai, à espera de vosso desígnio santos, sabemos, contudo, que esse sono não traduz repouso do pensamento. Quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos, por terem olvidado no mundo material os vossos mandamentos de amor e sabedoria. Sob a imobilidade aparente, movimenta-se-lhes o espírito entre aflições angustiosas que por vezes não podem sondar. São eles, Pai, vossos filhos transviados e nossos companheiros de lutas, necessitados de vossa mão paternal para o caminho. Quase todos se desviaram da senda reta pela sugestão da ignorância, que, como a aranha gigantesca dos círculos carnais, tece os fios da miséria, enredando destino e corações. Depragando vossa misericórdia para eles, rogamos igualmente para nós a verdadeira noção de fraternidade universal. Ensinai-nos a transpor as fronteiras da separação, para que vejamos em cada infeliz o irmão necessitado do nosso entendimento. Ajudai-nos a compreensão, a fim de que venhamos a perder todo impulso de acusação nas estradas da vida. Ensina-nos a amar como Jesus nos amou. Também nós, Senhor, que aqui vos rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Também nós já dormimos em tempos idos nos postos de socorro da vossa misericórdia. Somos simples devedores ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que a vossa bondade nunca falha e esperamos confiantes a bênção da vida e luz. Fizera Ismália nova pausa, agora mais longa. Enxuguei os olhos umedecidos de pranto, suave calor todavia apossava-se-me da alma. E tão imensa era a nossa sensação de conforto que interrompi a concentração em mim mesmo a fim de olhar em torno. Fixando instintivamente o alto, ergui, maravilhado,
grande quantidade de flocos esbranquiçados, de tamanhos variadíssimos, a caírem copiosamente sobre nós, que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Tive a impressão de que eram derramadas do céu sobre nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Ismalha ao último dos servidores. Não cabia em mim de admiração quando o novo fenômeno me surpreendeu. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade de que estamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas. Ainda aí reparei o problema da gradação espiritual. As luzes emitidas por Ismalha eram mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Em seguida vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal. Depois tínhamos de Aniceto e de Alfredo dos demais. Os servos de corpo obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas. Cada qual, naquele instante de contato com o plano superior, revelava o valor próprio da cooperação que podia prestar. Observando meu assombro, Aniceto falou meus ouvidos. Na prece, encontramos a produção avançada de elementos força. Elas chegam da providência em quantidade igual para todos que se deem ao trabalho divino da intercessão, mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Que coisa mais linda, meus irmãos! Vejam a importância da prece. Ali, cada qual num tom, numa cor, numa luminosidade, né? Como nós aqui, cada qual na sua escalada. Então, nós não podemos cobrar nada de ninguém, nem criticar, nem acusar, porque cada um de nós, está bem claro aqui, tem o seu tempo, né? E que esse tempo, meus amados, Pai em nós, que seja agora completo de amor. O amor do Cristo. E esse amor de Deus. Porque quando a gente ora, nos conectamos com essa mente maravilhosa que é o nosso Criador. Que lindo, né? Então encerramos esses 2 capítulos de muita lição. Com essa prece magnífica da nossa irmã Ismalha, né? Que Deus continue nos amparando, nos envolvendo cada vez mais, né? E que a gente possa estar receptivo a esse Pai amado. Continue, meus amados, acessando o nosso canal. Até a próxima e que Deus continue nos amparando hoje e sempre. E Jesus nos abençoando. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site